bem muito grande estar aqui e ter vocês aí com quem eu posso compartilhar as coisas que estão na mente e no meu coração, mediante o que a palavra nos ensina. Eu entendo que esses estudos de quinta-feira devem ser mais ou menos flexíveis. Quero dizer o seguinte: num sermão, ninguém pergunta, ninguém interrompe. O sermão é um discurso solene, então não deve ser interrompido. Mas quando é um estudo informal, não é um sermão, pode ser e deve ser interrompido se precisar. Como este assunto é um assunto que está na Bíblia, mas também é um assunto técnico, vocês podem interromper quando quiserem, dar a sua opinião ou fazer a sua pergunta. Tá bom? Então é o seguinte: Igreja Evangélica Batista Moriá, Paulo e Silas presos em Filipos, Atos 16. Eu não trouxe o texto, é um texto longo, e os textos biográficos, eles não podem ser trazidos longos. Eu quero pregar sobre Daniel, vou ler toda a vida de Daniel, não posso, né? Então aqui há um episódio da vida de Paulo. Então é uma coisa limitada. E aqui diz, fortalecendo nossa resiliência. Tá? Não se preocupem, porque isso não é nenhum mistério. A verdade central é: para superar nossas experiências de estresse, tribulações, aflições, precisamos fortalecer nossa resiliência. Podemos fazer isso segundo o exemplo dos apóstolos Paulo e Silas na prisão de Filipos. Então, a experiência de Paulo com Silas na prisão de Filipos, a maneira como as coisas aconteceram, tem lições para nós, da maneira como aconteceram. Eu quero considerar isso, essa questão de que nós possamos usar. Como é que eles se saíram daquela? O que aconteceu? Exatamente o que aconteceu naquela prisão. Introdução. Resiliência é a capacidade de um elemento da natureza retornar ao estado de normalidade após sofrimento de um estresse de qualquer natureza. Estresse é qualquer impacto. Se eu pegar um martelo e der uma martelada aqui, vai ficar um buraco. Esse é o estresse, é essa martelada. Obrigado. O estresse é essa... Se eu ofendo a minha esposa de uma forma muito cruel, isso vai atingi-la. O estresse é alguma coisa que nos atinge. E o estresse é universal. Quer dizer, o estresse pode ocorrer em cada um de nós, pode ocorrer com os animais, pode ocorrer com os materiais, isso aqui pode sofrer estresse. O universo todo está embalado em situações de estresse. Então, todos os elementos da natureza estão sujeitos ao estresse. A resiliência tem a ver com uma possibilidade de retornarmos à normalidade depois de passar o estresse. Uma mulher ficou abandonada pelo marido, ela nunca superou. 15 anos depois ela estava sofrendo, porque há 15 anos atrás o marido foi embora. Faltou resiliência, porque a resiliência nos permite retomar. Paulo e Silas tiveram uma experiência dolorosa, mas eles retornaram ao apostolado. Porque às vezes nós passamos por algum estresse e abandonamos tudo. Às vezes nem é um estresse tão grande, como aquela pessoa que abandona a família por uma questão qualquer. É muito comum na igreja, as pessoas abandonam porque um momento de desagrado. Pastor André não me deu bom dia, eu não venho mais nessa igreja. É muita fragilidade. Então, há indivíduos, elementos mais fortes e elementos mais frágeis. Vou continuar. Então, a resiliência é um recurso que nós temos para retomar o curso da nossa vida. Você vai aqui, nesse rumo. Você estuda, você trabalha, você tem filho, vai nesse rumo. Aí o marido te abandona, você sai um pouco.
A resiliência permite que você volte ao rumo anterior. Então, uma mãe cuida dos filhos. O marido foi embora. Ela vai ficar uns dias perturbada, com dificuldade, vai errar, vai ficar agressiva com os filhos, mas depois ela retorna à sua normalidade. Então, deixa eu usar os elementos aqui. O irmão Zé Roberto me viu com essa chave. Ele pensou que eu ia sortear um apartamento e ia dar a chave. Essa chave aqui, eu trouxe só por causa do material, só por causa disso. Não vou dar um apartamento, fica para outra vez. Mas esse material aqui é o seguinte, lá no Rio de Janeiro, em algumas igrejas, quando mudavam o pastor, o novo pastor recebia 3 objetos. A chave, que significa autoridade, o cajado, que significa proteção, e o hall de membros. Um pastor que tomou posse numa igreja não quis a chave. Então, essa chave eu mandei fazer numa empresa que fazia peças para... É uma ferramentaria. Mas é uma ferramentaria. Mas ele não quis deixar a chave. Bom, qual é a questão dessa chave? Olha bem, eu vou imprimir um estresse nela. Tá? Vou imprimir um estresse, uma pressão. Não se mexeu nem um pouquinho. Então, ela é resistente ao estresse. Ela não se curva diante do estresse. Nós não somos assim. Nós não somos assim. Nós sucumbimos ao estresse. Então, isso aqui é um material que não sofre o efeito do estresse. Em condições normais. Se você colocar isso aqui numa fornalha até ela ficar em brasa, e você for lá dar uma mexida, ela muda. Mas, em condições normais, ela é resistente. Tá bom? Esse aqui é um outro material. Vou imprimir um estresse nela. Vou aplicar um estresse nela. Esse é o estresse que causa isso. Às vezes acontece com a gente assim, você leva uma pancada emocional e você fica caindo. Qual é o problema disso aqui? Está estragado. Cadê aquela notícia? Tem aí? Vou pedir a Helene para ler uma notícia de uma pessoa que exemplifica isso aqui. Tá? Isso aqui é uma planta e ela não tem resiliência. Nunca mais ela vai voltar ao seu estado normal. Nunca mais. Ela está perdida, não vai mais produzir mudas, não vai dar mais flores e nem vai dar mais fruto. O estresse, sem o apoio da resiliência, fica definitivo. Então, o efeito, o dano causado, esse dano causado é irreversível. Aí a Irene vai ler para mim a notícia. Vem cá, por favor. Eu acho que eu peguei errado a notícia. Pegou errado? Então... Peraí, só um tempinho enquanto eu procuro. Tá bom. Então, eu vou fazer outra coisa. Isso aqui é outro material. Ela é resistente? Ou não? É ou não? Não é, olha só. Aplicou estresse, ela mudou. Então, ela não é resistente. Mas o que ela é? Ela pode voltar ao seu estado normal? Pode. Então, ela é resiliente. Ela não é resistente, porque ela se dobra, mas ela é resiliente, porque depois de agredida, ela volta ao seu normal. Então, como todo ser humano está sujeito ao estresse, todo ser humano tem que aumentar a sua resiliência. E o que nós encontramos com o apóstolo Paulo e Silas é que depois do trauma, depois do estresse, eles retornam à vida normal. É apostolado? Vamos lá. Fiquei preso, apanhei, mas eu vou lá, porque eu tenho resiliência. Então, essa passagem do apóstolo Paulo, ela tem muitas lições, é claro, ela nos ensina isso, que nós precisamos melhorar a nossa resiliência. A resiliência, ela pode ser melhorada. Pode ser melhorada. Tem exemplo aqui. Irene vai ler para mim. Pode ler aqui. É a história da Marjane Satrapi, faleceu de tristeza. É possível morrer pela perda da pessoa amada?
É o que muitos têm se perguntado após a morte, aos 56 anos, de Marjane Satrapi, autora, diretora, ilustradora e ativista franco-iraniana, conhecida principalmente pela série de graphic novels Persópolis. Embora não tenham sido divulgadas oficialmente as causas médicas da morte de Satrapi, familiares e pessoas próximas atribuíram a tristeza que ela sofreu após a perda do marido. Então, a gente vê nessa história o seguinte: sofreu o estresse da perda. A perda é uma das ocasiões de estresse. Toda viúva vai ficar em estresse. Quer dizer, o estresse foi a perda. Ela vai ficar com problema para dormir, vai ficar desleixando dos filhos, não vai ligar mais para o cuidado dos filhos, vai esquecer as coisas, tudo isso. Mas depois ela se refaz. Daí, mais uns tempos, ela passa o luto, e ela se refaz. Então, para nós, o que se ensina aqui é que nós não somos resistentes ao estresse, mas temos resiliência para retornar à vida normal. Por exemplo, eu conheço o pastor, ele foi muito maltratado, muito na igreja. Aí ele foi embora, nunca mais quis saber de pastorear nada. Ele não teve resiliência, porque se ele tivesse resiliência, ele superava isso e retomava. Você é o pastor de uma igreja, você vai aqui, vem um estresse terrível, opressão, maldade, aí você se machuca, mas você tem resiliência, você retorna. Volta lá e faz. Pois bem, então, continuando aqui, né? Então, eu expliquei a resiliência e expliquei o estresse prolongado. O estresse que nós vivemos cada dia, ele muitas vezes é um estresse agudo. Por exemplo, você vai na rua, num trânsito terrível, aí fura o pneu. É um estresse. Depois você vai no outro lugar, perdeu a carteira. Então, os estresses, o estresse é contínuo. Agora, você furou o pneu e você vai ir embora e não vai cuidar do carro, você vai cuidar. Resiliência é essa capacidade de superar os danos causados por um estresse. O estresse causa danos, a resiliência permite a gente superar e retomar a vida anterior, o caminho anterior. Então, essa história que é verdadeira, saiu outro dia, pedi a Irene para ver para mim, ela perdeu o marido, entrou em depressão e não saiu mais da depressão, morreu de tristeza. A resiliência ia permitir a ela superar a perda. Por exemplo, se uma mulher fica viúva, ela vai ficar uns tempos de sofrimento e depois ela vai superar e continuar a vida normal. Nós, como disse, nós estamos sujeitos a estresse todo dia. Todo ser da natureza, até um mosquito, está sujeito a um estresse. Mas são várias fases. Quando acontece o estresse, um estresse agudo, pum, aconteceu. Nós temos respostas. Nós podemos nos adaptar ou podemos nos esgotar. Então, vou dar o exemplo do estresse prolongado. No estresse prolongado, vamos imaginar uma pessoa que tem que cuidar de um doente. Cada dia é um estresse, mas não é prolongado. Ela teve um desafio, venceu o desafio, tocou para frente e vai em frente. Hoje em dia, a maior parte das pessoas que sofrem esse problema são as pessoas que estão trabalhando em condições de estresse. O estresse, às vezes, não é perceptível. Eu fico vendo os meninos batendo aqui na bateria, a gente não percebe, mas aquele som da bateria causa estresse acústico. Se a gente ficar assim 10, 15, 20 anos, vai ficar surdo antes da época. Que a gente deve ficar surdo na minha idade, aos 86 anos, está meio surdo. Mas ficar surdo com 40 anos é porque eu sofro trauma acústico. Então a gente não percebe. Você está sendo estressado dia a dia, noite e dia, e não se dá conta. Então a pessoa trabalha num local de estresse, um local de opressão,
um trabalho difícil de realizar, cada dia ele faz aquilo. Mas é o estresse prolongado. Um dia, diante de tanto estresse, tanta pressão, essa pessoa adoece. Ela vinha se adaptando, um dia ela não se adaptou mais. Quando a gente tem um estresse, a gente se adapta àquele estresse, enquanto a gente se adapta, a gente vai levando. Mas, às vezes, depois de um certo tempo, a gente perde essa capacidade de adaptação. E aí, então, hoje em dia existe está muito em moda, um fenômeno antigo, mas que hoje em dia tem dado mais atenção. Existe um transtorno, um sofrimento chamado burnout. Burnout significa apagão. Então, eu vou para a empresa. Trabalho hoje, estresse, me adapto. Trabalho amanhã, estresse, me adapto. Trabalho amanhã, depois da manhã eu vou trabalhando. 1 ano, 2 anos, 3 anos, pum! Apagou. Porque o estresse prolongado leva a um estado desse estado. Há um esgotamento dos recursos para enfrentar. Você tem recursos para enfrentar o seu chefe opressor? Eu já tive um chefe opressor e sei que era difícil. Cada dia é um estresse. Você tem recursos para enfrentar um estresse hoje, amanhã, depois da manhã. Se esse estresse for continuado, um dia você não vai conseguir mais. Aí perde a fome, perde o sono, começa a chorar, começa a ficar triste. Porque o estresse prolongado leva ao burnout, que é esgotamento. Antigamente chamava de estafa. É muito comum, estafa. A pessoa trabalhou em condições de estresse. Porque você pode trabalhar em condições normais e em condições estressantes. Cada dia, aquele estresse. E vai chegar um dia que você não vai conseguir mais superar aquilo. Aí esgota a capacidade. Aí vem a doença, que antigamente chamava de estafa, hoje chama de burnout. E aí vai ser uma batalha para recuperar o estado anterior. Estresse, burnout. E agora? Será que eu vou conseguir voltar ao mercado de trabalho? Será que eu não vou conseguir voltar ao mercado do trabalho? Mulher com marido. O marido bebe, agride, ela resiste. Será que um dia ela vai parar de resistir e vai tomar uma decisão qualquer? Bom, se alguém quiser falar ou fazer pergunta, pode perguntar. Então, vou prosseguir repetindo um pouco. Estresse é uma pressão social. Por exemplo, no caso de Paulo e Silas, eles estavam presos. 4 coisas faziam estresse para ele. Um estresse social, que estava ali por calúnia. Calúnia também estressa. Calúnia também maltrata, calúnia também mata. Uma calúnia pode matar uma pessoa. Uma pessoa caluniada é Ibsen Pinheiro. Ibsen Pinheiro era um deputado que morreu, porque foi injustiçado, caluniado, e ele não suportou aquela coisa. Depois que ele morreu, passado o tempo, descobriram que o que falaram sobre ele, que levou ele à morte, era falso, não era verdadeiro. Então, Paulo estava ali como inimigos de Roma, como inimigos do imperador. Calúnia. Levaram para a polícia, digamos assim, os juízes. Aí os juízes reclamaram, o juiz mandou tirar a roupa. Esse seria um estresse moral. Era uma das formas de humilhação, tirar a roupa da pessoa. Paulo e Silas ficaram nus. Depois, eles foram açoitados. A lei mandava dar 40 açoites. E as pessoas davam, o carrasco dava 39, porque podia correr o risco de passar uma. Então, 39 açoites. Os dois. Colocado na prisão de segurança máxima. Na parte inferior da prisão. De segurança máxima. Colocaram lá.
dores, fome, caluniado e humilhado fisicamente. Tá? Aí há dois rumos. Ou eles têm resiliência para não abandonar o seu propósito, que o propósito deles era o apostolado. Aquela experiência poderia tirá-los do rumo do apostolado. Mas eles continuaram. Bom, então eu quero terminar aqui essa parte para dizer. Então, ansiedade, depressão, aí nós podemos ter uma falsa adaptação, e o estresse prolongado com Paulo serve de modelo para a gente, tá bom? Então, vamos imaginar isso aí. Podemos usar recursos do companheirismo, da fé e da convicção firme de missão. Como é que o apóstolo Paulo e Silas enfrentaram aquilo? Primeiro, eles acreditavam. Meia-noite, no tronco, oravam e cantavam hinos. É um bom recurso para fortalecer a resiliência. As pessoas que são submetidas ao sofrimento do estresse, muitas vezes elas perdem a fé. Não dá para perder a fé. Se há problemas, creia. Acredite que você pode usar a fé. Paulo cantava e orava. O que eu vou fazer? Há um hino que diz assim: ao sentir-me perturbado, vou orar. Não, ao sentir-me perturbado, não vou falar mais com Joaquim, não vou mais falar com o pastor André, porque eu estou perturbado. Não. Ao sentir-me perturbado, vou orar. É um recurso. Então, a oração e o louvor. A oração e o louvor para aqueles que estão atingidos por sofrimentos contínuos. O problema é que muitas vezes a pessoa que está passando por um problema difícil, ela se isola. Aqui o que aconteceu? Paulo está junto com um companheiro. As pessoas que estão em crise, elas devem ser encorajadas a buscar companhia. Por exemplo, uma mulher viúva, que ficou viúva há uma semana, é bom que alguém vai ficar com ela. O companheirismo é uma maneira de fortalecer a resiliência. A solidão é ruim. O que a Bíblia diz? É melhor serem dois. 3 dos meus colegas médicos cometeram suicídio. Cuja vida eu acompanhei. Eram muitos, eu não sei mais. Que trabalharam comigo. Não tinham esposa, não tinham família, não tinham amigos. O Paul Valéry dizia assim: o suicídio é a ausência dos demais. O suicídio é consequência da falta de companheirismo. Ele não tem o suporte da presença de um amigo. Então, pastor André, eu fico preocupado porque eu estou com um problema, não vou mais à igreja. Espera aí, você precisa ir lá. Já que você está com um problema, está triste, eu observava muito disso. Casalzinho de namorado na igreja, uma benção. Cantava, tocava. Aí rompeu o namoro e sumiram, não foi mais. Essa é a verdade. Entendeu? É verdade. Então, é uma maneira imprópria de lidar com a perda. Então, geralmente acontecia isso. Quando um dos casal de namorado rompia, não ia mais à igreja. Paulo sempre teve companheiros. Teve vários companheiros. Paulo, Silas, Lucas, Timóteo, Epafrodito, Barnabé. Quer dizer, Paulo não era um isolado, ele estava sempre apoiado de companheiros. Isso ajudava na resiliência. Então, uma viúva que tem amigos, tem mais resiliência do que uma viúva que não tem amigos. Então, Paulo e Silas tinham um companheiro.
Paulo não orava sozinho, não cantava sozinho. Tinha um companheiro que orava com ele e cantava com ele. A igreja é uma excelente oportunidade de companheirismo. Não tem melhor. Não tem melhor. Eu me lembro das minhas convivências desde que eu era criança, na escola primária. Nunca encontrei um lugar melhor para conviver do que a igreja. Não tem lugar melhor. Ah, mas fulano... Isso, problemas de uma rejeição, isso acontece em todo lugar. Mas a igreja é o melhor lugar, onde você tem um companheiro para orar com você e louvar com você. Então, primeiramente, é esse recurso, companheirismo. O segundo, a fé. Perto da meia-noite, orando e cantando. Nós devemos aprender isso. Que nós precisamos de usar os recursos da fé. E uma coisa que a gente pouco fala é que eles estavam conscientes de sua missão apostólica. Então, ter uma missão ajuda na resiliência. Você tem um monte de problemas, no caso dessa escritora, que ela morreu, ela perdeu o sentido da utilidade. Se a gente perde o sentido da utilidade, a gente fica doente e a gente morre. Paulo falou, eu ainda sou útil. Primeiro, aí houve um terremoto. Naquela ocasião, o carcereiro era responsável pelos prisioneiros, porque se houvesse uma fuga de prisioneiros, ele pagava com a própria vida. Era a honra dele, então ele se suicidava. Quando houve terremoto, o carcereiro vem com a espada para se matar. Paulo, faça isso, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. É nossa missão ajudar todo mundo a viver. Paulo podia ficar na dele, deixar o carcereiro se suicidar, mas é parte da missão apostólica ajudar a viver. Ajudar a viver. Se uma pessoa está em risco, ela está passando por uma situação de dificuldades, ela precisa ter essa possibilidade de ter uma consciência de missão. A esposa sofre com o marido violento, mas ela tem a missão de cuidar dos filhos. Então, essa consciência de ter que cuidar dos filhos faz com que ela seja mais resiliente. Mas se ela esquecer, se ela perder essa lembrança, ela pode perder a resiliência e não conseguir voltar ao estado normal. Tá bom? Bem, estavam conscientes de sua missão apostólica. Impediram o carcereiro de cometer suicídio, evangelizaram o carcereiro e sua família, deram a eles assistência espiritual. Então, não é porque eu estou em sofrimento que eu não posso ajudar alguém que está sofrendo. O sofredor também ajuda. No hospital, eu fiz cirurgia algumas vezes, eu vi que 2, 3 pacientes operados, um estava melhorzinho, e esse que estava melhorzinho chamava a enfermeira quando o outro estava mal. Então, um doente ajuda o outro doente. Um ferido ajuda o outro ferido. Então, Paulo está correndo risco, mas o carcereiro estava para se matar. Ele tem que ter resiliência. Eu vou celebrar o meu apostolado. Vou cuidar das pessoas. Assim, ele impediu que o carcereiro se matasse. Evangelizou. Um dos princípios sobre a evangelização é que a gente precisa gostar da pessoa para evangelizar. Precisa gostar. Geralmente, evangeliza uma pessoa de quem a gente gosta. Mas Paulo não gostava do carcereiro. Mas ele precisava salvá-lo. E Paulo, que está ali preso por causa da sua missão, é maltratado.
Mas ele falou, tudo bem, eu levei açoites. Se o irmão ler o capítulo todo, vão ver que Paulo estava muito machucado. E Silas também. Que depois, quando o carcereiro veio, que a coisa resolveu, assim, o carcereiro levou-os e tratou suas feridas. Aquelas chicotadas doíam, dava dias doendo. O carcereiro cuidou dele. O apóstolo Paulo está com as suas dores, com os seus problemas, com as suas dificuldades, mas eu sou apóstolo e o meu apostolado não vou deixar. Faz parte do meu apostolado ajudar uma pessoa que está para morrer. Faz parte do meu apostolado evangelizar uma pessoa que está longe de Deus. Eu estou em crise, mas eu ainda assim, estando estressado, posso ganhar alguém para Deus. E assim ele evangelizou o carcereiro. Uma vez, eu fico pensando, eu poderia ter que consertar muita coisa. Uma vez eu fui agredido. Estava indo para a igreja lá no Rio, fui agredido. Um homem atravessou o caminhão na frente e eu fui falar com ele para ele remover o caminhão. Ele estava embriagado e me ofendeu muito. Isso, muita coisa. Assim, de humilhar, de você ficar com raiva mesmo. E depois você não esquece aqueles palavrões, você não esquece aquilo. Aí eu fiquei com muita raiva. Cheguei em casa com raiva. Almocei ou jantei com raiva. Aí depois eu preguei. Aí um irmão falou assim, irmão, hoje você não fez o apelo. Eu pensei, que vá todo mundo para o inferno. Depois, eu falei, pastor, irmão, não é todo mundo, só alguns. Só alguns. Mas o apóstolo Paulo aguentou, ele não ficou com raiva. Ele não ficou com raiva. Ele cuidou do carcereiro, aconselhou o carcereiro, evitou que ele se matasse, batizou o carcereiro, evangelizou sua família, cuidou da espiritualidade daquela família. Ele tinha resiliência. Eu estou machucado, mas do meu apostolado não abro mão. Do meu apostolado, eu não abro mão. Eu vou em frente. Vou evangelizar, vou batizar, vou orar, vou cantar. Bom, eu fiz uma conclusão que diz assim: qualquer elemento da natureza está sujeito a estresse. Eu mostrei aqui 3 elementos sujeitos a estresse. Um resistente e 2, um não resistente e um resiliente. Então, qualquer ser da natureza, até uma barata, uma mosquita, uma mosca podem sofrer estresse. No entanto, somente os seres humanos têm consciência do sofrimento. Uma mosca ela pode sofrer por algum problema, mas ela não tem consciência disso, ela não avalia. Um cão, você dá umas pancadas nele, ele sofre, mas ele não elabora o sofrimento. Ele não tem consciência. A característica do ser humano é a consciência, a capacidade de pensar. Um escritor chamado Blaise Pascal diz assim: o homem, o ser humano, é o mais fraco da natureza. Ele é como um bambu, mas um bambu que pensa. Você pode ser fraquinho, mas você pensa, você tem consciência. E Pascal diz, o ser humano, cada ser humano é fraquinho, mas pensa. Ele é capaz de pensar, diferente das grandes árvores, que são enormes, mas elas não pensam. O machado, o lenhador chega lá, está com o machado, mas ela não entende. Não tem esse problema. Bom, qualquer estresse pode nos impedir de manter o curso das nossas vidas. O curso das nossas vidas. Você está num local trabalhando, mas as condições são tão terríveis que você deixa para lá. Ou as condições familiares. Eu acho que a maioria das mães já passaram por um dia de ter vontade de ir embora, largar tudo. Acho que a maioria das mães já passaram por isso.
Mas elas voltam por causa da resiliência. Elas voltam por causa da resiliência. Porque o ser humano tem essa capacidade. Para vencer os efeitos do sofrimento, precisamos fortalecer a nossa resiliência. Os apóstolos conseguiram isso com recursos de companheirismo, de prática da fé e convicção de missão.